Os Cuitaker mexicanos, a família que viveu escondida por 70 anos. Por vezes, os rostos que mais nos chocam não são os que vemos nas notícias, mas sim os que vivem em silêncio, escondidos nas margens do país. Há famílias que não deveriam ter sido esquecidas, mas esta família nunca deveria ter nascido. Parece cruel, injusto, quase impensável. Mas quando o sangue se repete por gerações, quando o isolamento se torna hábito e a dor uma herança, o que resta é um eco humano, aprisionado em corpos que mal conseguem compreender o mundo que os rodeia. O que estás prestes a ouvir não é uma história de monstros nem de ficção científica. É uma história de abandono, de consanguinidade, de gritos que ninguém ouviu. E de um homem, se é que se pode chamá-lo assim, que tem 41 anos, mas não sabe pronunciar o seu próprio nome. Sou Burgo, e este é México Proibido. Se o que estás prestes a ouvir te abalar, convido-te a subscrever o canal. Porque existem histórias como esta que precisam ser contadas. Não para julgar, mas para entender o quanto o esquecimento pode causar de mal. Tudo começou numa região remota de Durango, onde a montanha se eleva alta e os trilhos se perdem entre os desfiladeiros e os arbustos. Lá, onde os caminhos se tornam impossíveis para veículos, vive uma família de quem quase ninguém ouviu falar, os Ortega Herrera. Uma família que, por gerações, evitou o contato com o mundo exterior, construindo as suas casas com o que encontrava na montanha, criando animais para sobreviver e educando seus filhos apenas com o que sabia, o que não era muito. Na sua genealogia, não há ramos, há círculos fechados. Primos que se casavam com primas, sobrinhas com tios, pais com filhas. Tudo em silêncio. Tudo sem intervenção. Nos anos 40, quando os últimos ecos da Guerra Cristera ainda ressoavam nas aldeias do norte, Dom Emílio Ortega fugiu de um massacre na sua comunidade religiosa. Ele retirou-se para a Serra de Canelas com a sua irmã mais nova, 2 burros e 1 terço. Viveram como puderam, e ali, sem opções, sem vizinhos, sem lei, a linha entre família e casal esbateu-se. O que começou como uma estratégia de sobrevivência terminou como uma cadeia de condenações genéticas. Os seus filhos, netos e bisnetos nasceram de uma mesma árvore que não se ramificou. Um desses descendentes é Ramiro. Ramiro tinha 41 anos quando o conhecemos, mas qualquer um o confundiria com uma criança. Não só devido à sua baixa estatura e à sua constituição óssea fraca, mas também pela forma como se movia, como se o seu corpo não respondesse inteiramente aos seus pensamentos. Ele emitia sons guturais, repetitivos, incapaz de articular a menor palavra. Ele tinha o olhar baixo, fugidio, mas se o olhasses fixamente por alguns segundos, ele costumava sorrir. Um sorriso quebrado, desordenado, como o de uma criança que não entende por que o mundo a rejeita. Ele nunca tinha ido à escola. Ele nunca tinha sido diagnosticado. Ninguém nunca lhe tinha perguntado se ele sentia dor em algum lugar. Ele vivia com seus 3 irmãos, todos com diferentes graus de deficiência cognitiva, e sua mãe, Luísa Herrera, uma mulher consumida pelo tempo e pela culpa. Quando chegamos pela primeira vez a este lugar, tivemos que subir por horas por um caminho pouco marcado, guiados pelo eco de um boato. Lá em cima vive uma família que não deixa ninguém entrar. O que encontramos foi uma cabana mal montada com chapas enferrujadas, cercada com galhos, e um cheiro de umidade e excrementos que pairava no ar como uma promessa de dor. Luísa saiu primeiro com um rifle na mão. Ela não nos apontou,
Ela apenas o segurava, como alguém que abraça uma velha ameaça. Ela nos olhou com olhos de vaca ferida, tentando adivinhar se vínhamos ajudar ou julgar. Nós lhe dissemos que queríamos conversar, que trazíamos medicamentos, comida, que éramos médicos rurais e documentaristas. Ela não respondeu. Ela apenas nos deixou passar. Por alguma razão, algo em seu rosto dizia que não lhe restava mais força para negar ainda mais. Lá dentro, vimos Ramiro sentado no chão, as costas contra uma parede de terra, segurando um bastão com as duas mãos. Ele o movia como se tocasse um violino invisível. Maria, sua irmã, estava deitada em uma cama de campanha sem colchão, coberta com um cobertor sujo até o pescoço. Seu rosto estava contorcido, seu nariz afundado, sua mandíbula proeminente. Ela também não falava. Ela apenas movia os olhos, como se procurasse algo que ninguém lhe havia prometido. Luísa nos contou, com frases entrecortadas, que sua família nunca tinha saído da serra, que seu pai foi seu marido, que sua mãe também era sua tia, que isso não importava, porque eles sempre viveram assim. Deus sabe, ela dizia. Deus os enviou assim. Tentamos falar de genética, de saúde, de direitos humanos. Mas cada vez que mencionávamos a palavra hospital, Luísa se fechava. Ela temia que nós os levássemos, que os esterilizassem ou os matassem em mesas frias. Ela tinha pânico de médicos, de instituições, do mundo exterior. Para ela, a serra era sua única pátria e sua família, sua única verdade. Passamos 3 dias lá, documentando o que podíamos, ganhando a confiança de Luísa, observando-nos para não intervir em demasia. Filmamos Ramiro comendo com as mãos no mesmo prato que os cães. Maria tendo convulsões noturnas que ninguém sabia como tratar. Uma criança de 9 anos, filho de um dos irmãos, que já mostrava sinais de atraso severo. Foi como ver o ciclo se repetir em câmera lenta, sem poder pará-lo. Antes de partir, pedimos a Luísa que nos deixasse levar Ramiro e Maria para a cidade, mesmo que fosse apenas por alguns dias. Prometemos não os obrigar a nada, apenas verificar sua saúde. Ela nos olhou demoradamente e disse algo que ainda me assombra à noite. Se vocês os levarem, não voltem. Aqui ninguém volta. Partimos de mãos vazias, mas com o coração cheio de perguntas. Como é possível que, em pleno século XXI, uma família como esta viva completamente isolada? Que responsabilidade tem o Estado, a sociedade, nós mesmos? Onde termina o direito de viver como se quer e onde começa o dever de proteger a vida humana? Não sabíamos então que não seria a última vez que veríamos Ramiro. Nem que uma mulher, uma figura inesperada do passado, estava prestes a voltar a esta montanha para mudar tudo. Porque por trás de toda a família desfeita, às vezes há alguém que ainda não desistiu de curar. 3 anos se passaram desde aquela visita. 3 anos durante os quais não pudemos esquecer nem Ramiro, nem Maria. As imagens que capturamos, embora nunca tivessem sido publicadas por respeito, perseguiam-nos. Sabíamos que o tempo jogava contra eles. Corpos malnutridos, sem atenção médica, vivendo entre os animais, sem defesas. Era apenas uma questão de tempo para que algo irreparável acontecesse. Mas sabíamos também que não podíamos forçar a ajuda. Luísa, apesar de tudo, era a mãe dele, e o medo dela do mundo exterior era mais forte que a nossa vontade. Foi então, no final de 2016, que recebemos uma mensagem inesperada. Vinha de uma mulher chamada Isabel Herrera. Ela dizia ser a sobrinha de Luísa. Ela havia escapado da montanha aos 14 anos, com a ajuda de uma professora rural,
e desde então tinha vivido em Zacatecas, onde havia estudado enfermagem graças a uma bolsa de estudo. A mensagem era clara: eu sei quem vocês são. Eu vi o que vocês gravaram. Eu tenho que voltar, mas não consigo fazê-lo sozinha. Ela nos pedia ajuda. Não para causar um escândalo, nem para expor a sua família. Ela nos pedia ajuda para entrar novamente, de forma humana, e convencer a tia a deixá-la levar Ramiro e Maria. Apenas isso. Uma última oportunidade para lhes dar dignidade. Não hesitamos. Organizamos a viagem com ela. Desta vez, não iríamos com câmaras nem equipamentos. Apenas com medicamentos, alimentos, cobertores limpos e um compromisso. Não levantaríamos a voz, não julgaríamos e não cruzaríamos nenhuma linha sem consentimento. Quando Isabel chegou à entrada da trilha, as mãos dela tremiam. Ela não tinha voltado a este lugar desde que fugiu. Ela se lembrava de cada pedra do caminho. Ela nos confiou que, quando criança, havia tentado falar com a tia sobre o mundo exterior, mas havia sido agredida pelo próprio pai e forçada a calar-se. Ela dizia que Ramiro era seu primo, mas também seu amigo de infância. Que, embora ele nunca falasse, a entendia com os olhos. A subida foi difícil. Mais de 5 horas de caminhada. Mas ao chegar, algo havia mudado. A cabana ainda estava de pé, mas mais deteriorada. Não havia nenhum sinal de Maria. Luísa estava sentada lá fora, com o olhar perdido. Quando viu Isabel, ela não disse uma palavra. Ela se levantou lentamente, caminhou em direção a ela e a abraçou. Elas choraram em silêncio. Não havia repreensões. Apenas tempo acumulado. Naquela noite, pela primeira vez, Luísa falou demoradamente. Ela nos contou que Maria havia morrido meses antes, no meio de uma tempestade. Que o corpo dela se apagou, que ela convulsionou por horas e que não soube o que fazer. Eles a enterraram atrás da cabana, debaixo de uma árvore seca. Ninguém foi avisado. Ninguém soube. Ela simplesmente partiu, como se nunca tivesse existido. Ramiro ainda estava lá, mais magro, mais silencioso, com a pele avermelhada por infecções. Quando ele viu Isabel, ele a olhou por 1 minuto completo. Depois ele fez um barulho curto, como um pequeno gemido, e se aproximou lentamente. Isabel se agachou, tocou a testa dele e sussurrou: "Sou eu, Ramiro. Eu vim." Ele apoiou a cabeça no peito dela e fechou os olhos. Naquela noite, decidimos não pressionar. Nós dormimos no chão com eles. Nós ouvimos os cães brigarem por comida, como os insetos zumbiam perto de nossos ouvidos, e como Luísa orava em voz baixa. Ao amanhecer, Isabel falou com a tia dela. Ela explicou a ela que não vinha levar ninguém à força, que ela queria apenas que Ramiro tivesse uma oportunidade, um colchão, um médico, uma cama limpa, que ela não queria arrancá-lo, mas aliviá-lo. Luísa hesitou. Ela caminhou por horas entre os arbustos. Ela voltou à noite. E nos disse: "Se vocês o levarem, prometam-me que não o machucarão, que vocês não o prenderão, que vocês não o tocarão onde não se deve." Nós lhe demos nossa palavra. A descida foi ainda mais difícil. Ramiro não conseguia andar longas distâncias. Nós o carregamos por turnos, em uma maca improvisada. Nós levamos 7 horas para alcançar a primeira estrada transitável. Lá, uma ambulância discreta, sem logotipos, já nos esperava. O motorista era um amigo de Isabel, ele também é enfermeiro. Durante o trajeto, Ramiro dormia e acordava em ciclos breves. Às vezes ele sorria, às vezes ele tinha medo dos barulhos. Ele nunca pronunciou uma palavra. Nós o levamos para um centro especializado em Zacatecas.
Um lugar humilde, mas com uma equipe sensível. Eles fizeram análises, radiografias, ressonâncias nele. Eles o banharam com cuidado. Eles cortaram o cabelo dele. Eles lhe ofereceram frutas que ele nunca tinha provado. Ele comia com lentidão, como se tudo fosse novo. Os médicos ficaram surpresos. O estado físico dele era grave, mas não irreversível. Ele apresentava desnutrição crônica, perda muscular severa, sarna, anemia e sinais de retardo mental profundo. Mas não havia nenhuma mutação genética rara. O que ele tinha era o resultado de gerações de consanguinidade. Uma carga genética tão repetida que as mesmas fraquezas se expressavam com uma força devastadora. Não é culpa dele, disse um dos médicos. É culpa de todos aqueles que nunca chegaram. Durante semanas, Ramiro ganhou peso. Ele aprendeu a andar com ajuda. Ele começou a identificar as cores, as formas, os sons. A sorrir mais frequentemente. A fazer tocar um pequeno sino quando tinha fome. E Isabel estava sempre por perto, lendo-lhe contos, cantando-lhe canções de infância. Ele não compreendia todas as palavras, mas ele escutava, e isso já era um milagre. O mais emocionante foi um dia em que lhe mostraram uma foto. Era uma imagem da irmã dele, Maria, que Isabel havia guardado desde que ela era criança. Ao vê-la, Ramiro permaneceu imóvel. Depois, ele pegou a foto com as duas mãos, a aproximou do rosto dele e a beijou. Depois, ele começou a chorar. Isso nos quebrou, porque compreendemos que, embora ele não falasse, embora o espírito dele fosse limitado, o coração dele se lembrava. Isabel pediu legalmente a guarda de Ramiro. O processo foi longo, mas foi cumprido. Hoje, ele vive com ela em uma casa adaptada, com o apoio de voluntários. Ele tem seu próprio espaço, uma cama limpa, um pequeno rádio onde escuta música suave. Ele não sabe escrever seu nome, mas reconhece seu rosto no espelho. E quando alguém lhe pergunta se ele é feliz, ele toca o peito com a mão aberta e acena com a cabeça. Essa transformação, embora parcial, foi suficiente para Isabel. Mas foi também o início de um debate mais amplo. Pois se Ramiro sobreviveu apesar de tudo, quantos outros como ele permanecem perdidos nas montanhas, sem nome, sem voz, sem um abraço? Nos dias seguintes, as gravações que fizemos, agora com autorização, seriam apresentadas em uma conferência médica sobre isolamento rural e genética. Mas o que ninguém esperava era que o caso se tornasse viral. Que Ramiro se tornasse, sem querer, o símbolo de uma ferida que o México ainda não quer olhar. Quando o caso de Ramiro começou a circular nas redes sociais, as opiniões não demoraram a se dividir. Um setor da população reagiu com uma mistura de compaixão e horror. Para eles, Ramiro representava a face mais dura do abandono. Um homem preso em um corpo deteriorado por gerações de ignorância, mas com um olhar tão profundamente humano que era impossível não se arrepiar. No entanto, outro setor começou a apontar o dedo com cinismo, zombarias e comentários cruéis. Eles o comparavam a animais, usavam palavras como mutante, experimento, erro genético. Eles o chamavam de guitaquer mexicano, fazendo referência à notória família americana de consanguinidade que havia causado alvoroço na internet anos antes. E Isabel tentou ignorar a onda de exposição. Ela sabia que a história de seu primo não deveria se tornar um espetáculo, e muito menos um objeto de curiosidade doentia. Mas o mal estava feito. Em menos de uma semana, fotos de Ramiro tomando banho com ajuda, sorrindo com um novo ursinho de pelúcia,
ou simplesmente sentado em sua cama olhando pela janela, começaram a ser compartilhadas sem contexto. Algumas contas sensacionalistas afirmavam falsamente que ele havia sido retirado de sua família de origem. Outras diziam que ele era produto de rituais antigos na serra. As teorias se multiplicavam, enquanto a verdade, a verdadeira, bruta e documentada, estava enterrada sob um dilúvio de ruído digital. Foi então que decidimos intervir. Desde o canal, lançamos um especial explicando o que havia acontecido desde o início. Quem era Ramiro? Qual havia sido sua história familiar? Quais constatações médicas haviam sido feitas e como havia sido possível tirá-lo daquele inferno sem romper o vínculo com sua mãe. O vídeo não continha imagens explícitas e não clamava por escândalo. Apenas fatos, testemunhos e, acima de tudo, respeito. O impacto foi imediato. Médicos geneticistas, sociólogos, assistentes sociais e jornalistas começaram a se interessar pelo fenômeno da consanguinidade em áreas remotas do México. O que havia sido um caso isolado tornou-se uma discussão nacional. Programas de televisão convidaram Isabel, que recusou quase todos os pedidos. Com exceção de uma entrevista em um fórum acadêmico transmitido pela televisão pública, lá, com uma voz firme, mas visivelmente afetada, ela contou a história de sua família. O ciclo de repetições que, por décadas, havia sido justificado pelo medo e pelo costume. E o custo humano dessa ignorância. Minha família não é um monstro, ela disse. É o silêncio que os transformou no que eles são. Sua intervenção foi aplaudida, mas também desencadeou uma reação inesperada. Outros casos começaram a surgir. De Chihuahua, uma mulher escreveu contando que sua avó havia se casado com o tio sem saber e que vários de seus irmãos e irmãs apresentavam sintomas semelhantes aos de Ramiro. Em Oaxaca, um jovem contou como vivia em uma comunidade onde o único professor teve filhos com 3 de suas alunas, todas primas entre si. Em Guerreiro, uma enfermeira compartilhou fotos de uma família onde 6 das 8 crianças não falavam e 2 andavam de 4. Eram histórias isoladas, desordenadas, mas com um padrão claro: isolamento, consanguinidade, pobreza extrema e esquecimento institucional. O Ministério da Saúde não demorou a reagir. Eles criaram um programa de triagem genética e saúde rural, com brigadas médicas prontas para percorrer as regiões mais inacessíveis do país. Foi um passo importante, embora tardio. Mas, ao mesmo tempo, surgiram vozes acusando o governo de oportunismo, de querer usar Ramiro como estandarte sem ter feito nada antes. Isabel recusou que seu primo fosse usado para fins políticos. Por isso, ela exigiu que toda ajuda fosse canalizada através de organizações civis independentes. Enquanto isso, Ramiro continuava a evoluir. Ele aprendeu a identificar quando precisava ir ao banheiro, a segurar uma colher, a reconhecer seu nome quando alguém o dizia em voz alta. Um dia, enquanto Isabel lhe mostrava um livro infantil com figuras de animais, ele apontou para uma vaca e emitiu um som que parecia imitar o mugido. Todos na sala sorriram. Era um passo mínimo para qualquer criança, mas um milagre para ele. Ele também começou a mostrar suas emoções com mais clareza. Se ouvisse gritos na televisão, cobria os ouvidos. Se alguém chorasse, ele se aproximava e tocava sua mão. Se gostava de uma música, a ouvia em loop, movendo levemente os pés. Ele havia aprendido a rir. Aquele corpo que parecia não sentir nada, agora respondia. Aqueles olhos apagados agora piscavam com intenção. Aquele espírito, embora limitado, ainda tinha espaço para a ternura.
Durante um dos exames médicos, um especialista em neurologia infantil, que havia tratado dezenas de casos semelhantes, nos disse algo que nos marcou. O cérebro humano possui recursos que ainda não compreendemos. Mesmo os mais danificados, se receberem afeto, cuidado e estrutura, podem florescer. Nem sempre. Mas às vezes, sim. Ramiro era a prova disso. No entanto, nem tudo era melhoria. Cada passo à frente era acompanhado de uma realidade que não podíamos ignorar. As sequelas genéticas estavam lá, marcadas em seu DNA como cicatrizes invisíveis. Sua expectativa de vida permanecia reduzida. Seu sistema imunológico era fraco. E havia dias em que ele simplesmente se recusava a se mover, como se uma nuvem cinza o envolvesse sem motivo. Nessas ocasiões, Isabel pegava-o pela mão, levava-o ao pátio e cantava para ele. Às vezes isso bastava, outras vezes não. Mas Hamido não estava mais sozinho. E isso, para ele, era suficiente. Uma tarde, enquanto brincavam com blocos de madeira, Isabel perguntou-lhe, mais por hábito do que por esperança: "Queres pintar?" Ele não respondeu, mas pegou um lápis azul, passou-o sobre uma folha branca e desenhou um círculo irregular. Em seguida, outro menor por dentro. Depois, uma linha que os unia. Era a primeira vez que ele fazia algo com intenção. Para Isabel, esse desenho era mais do que um rabisco. Era um mapa da ligação deles. Um traço desajeitado, mas cheio de significado. Ela emoldurou-o e colocou-o na parede. E cada vez que alguém novo os visitava, ela mostrava-o e dizia: "Isto é o cérebro de Hamido. Imperfeito, mas conectado. Como todos nós." Mas o mais surpreendente aconteceu meses depois. Quando o caso chegou, sem o procurar, aos ouvidos de um grupo de investigadores franceses especializados em genética de populações. Eles pediram para analisar a história dos Ortega Herrera no âmbito de um estudo mais amplo sobre a consanguinidade multigeneracional. Eles precisaram que não queriam usar Hamido como objeto, mas como sujeito com uma história, um contexto e direitos. Isabel aceitou, com uma condição: que qualquer publicação científica mencionasse a sua família com respeito, e que os resultados fossem partilhados igualmente com instituições mexicanas para melhorar as políticas públicas. Os investigadores foram a Zacatecas, encontraram Hamido, viveram com ele durante dias e recolheram amostras de forma não invasiva. Os resultados preliminares foram reveladores. Hamido não tinha nenhuma mutação específica que explicasse a sua condição. O que ele apresentava era um fenômeno pouco documentado, chamado colapso da diversidade genética, no qual a repetição de material genético similar durante gerações aumenta exponencialmente as probabilidades de que genes recessivos nocivos se expressem. Não era um, nem dois. Eram dezenas de genes afetados simultaneamente. Um dos geneticistas, visivelmente emocionado, disse: "Isto não é apenas ciência. É uma tragédia silenciosa que ocorre em muitos cantos do mundo. E o México não é exceção." O estudo foi publicado numa revista médica de alto impacto e gerou reações em toda a América Latina. Mas além da ciência, o que mais tocou as pessoas foi uma fotografia incluída com a permissão de Isabel. A imagem de Ramiro estendendo o seu desenho azul, olhando para a câmera com um sorriso torto, mas luminoso. No rodapé da foto estava escrito: Ramiro, 42 anos. Ele nunca falou, mas aprendeu a desenhar o que sentia. Esta imagem tornou-se um símbolo. Nas universidades, foi usada para falar de bioética. Nos congressos, para discutir saúde rural. Nas redes sociais, para lembrar que mesmo nos corpos mais esquecidos, há luz.
E nessa luz, Ramiro começava a encontrar o seu lugar. Apesar da comissão pública, do interesse acadêmico e da cobertura mediática crescente, havia uma parte da história que permanecia por resolver. Uma presença silenciosa que, embora não se tivesse manifestado abertamente, continuava a pulsar no fundo de tudo. Luísa Herrera. A mãe de Ramiro tinha ficado sozinha no alto da serra, naquela cabana onde a chuva se infiltrava pelos telhados enferrujados e as noites eram mais frias desde que Maria não estava mais lá. Ninguém a tinha revisto desde que ela permitira ao seu filho descer à cidade. E Isabel escrevia-lhe de tempos a tempos, enviando cartas por intermédio de uma professora rural que vivia a várias horas de caminhada. Mas as respostas eram sempre breves, quase criptografadas. Ele está bem. Que Deus o guarde. Nunca mais de uma linha. Nunca uma assinatura. E Isabel sabia que, cedo ou tarde, ela deveria voltar. Ela sentia-o como uma dívida moral, mas também como uma necessidade emocional. Apesar do mal, do silêncio, do isolamento, ela continuava a ser o seu sangue. A sua tia a tinha criado sozinha, mesmo que fosse com uma visão desajeitada, marcada pela repetição de erros ancestrais. E agora que Ramiro começava a viver, Isabel sentia que deveria fechar esse círculo. Não por ela, por ele. Ela organizou a viagem em segredo. Ela não queria nem câmaras, nem jornalistas, nem voluntários. Ela levou apenas uma mochila com medicamentos, uma nova manta, fotos impressas de Ramiro e um pequeno rádio portátil com gravações da voz do seu primo a rir. A subida foi mais difícil do que nunca. Faziam anos que ela não pegava este caminho, e a trilha estava quase apagada pelo crescimento das ervas daninhas. Durante horas, não se ouvia nada além do rangido dos seus passos e do assobio do vento entre os galhos. Quando ela chegou à cabana, encontrou-a vazia. Não havia fumaça saindo do telhado, nem animais por perto. O silêncio era tão absoluto que parecia irreal. Ela bateu a porta com as suas falanges. Ela esperou. Ninguém respondeu. Ela deu a volta, chamou em voz baixa. Finalmente, atrás da cabana, ela encontrou Luísa sentada perto do túmulo de Maria, coberta com uma velha manta, olhando para o horizonte. Ela não se mexeu ao vê-la, nem mesmo ao ouvir o seu nome. Isabel aproximou-se lentamente. Sentou-se ao lado dela e ofereceu-lhe uma chávena de água quente que tinha trazido num termo. Luísa pegou-a sem falar. Elas permaneceram assim por minutos, até que finalmente, com uma voz quebrada, quase partida, ela disse: "Sonhei com ele. Vi-o a andar. Ele beijava-me." Isabel tirou as fotos. Ela mostrou-lhe uma por uma. Ramiro a sorrir, Ramiro a pintar, Ramiro com uma nova t-shirt, a ver desenhos animados. Luísa olhava para elas atentamente, como se fossem sagradas. Uma lágrima caiu sem que ela fizesse o menor gesto. "Pensei que ele ia morrer lá", disse ela baixando o olhar. "Que o iriam quebrar por dentro. Ele está vivo, tia. Ele aprende. À sua maneira, mas ele vive." Luísa permaneceu em silêncio. Depois ela levantou os olhos e, pela primeira vez em anos, perguntou algo que desarmou Isabel. "Ele ainda se lembra de mim?" Isabel não respondeu com palavras. Ela tirou o rádio, ligou-o e reproduziu o áudio. Ouviu-se o riso de Ramiro, aquele som estranho, desordenado, mas real. Em seguida, uma enfermeira perguntava-lhe: "Onde está a mamã?" E Ramiro, com esforço, tocava o peito e soltava um som agudo, quase como um canto. A enfermeira dizia-lhe: "Aqui." E ele assentia. Luísa cobriu a boca com as duas mãos. Ela não chorou.
mas todo o seu corpo tremia como se o fizesse. Isabel abraçou-a sem dizer nada. Elas ficaram assim, ao pé da tumba, durante 1 hora. Naquela noite, Luiz aceitou descer. Não para ficar, apenas para ver Ramiro. Isabel ajudou-a a empacotar algumas das suas raras coisas, emprestou-lhe botas mais resistentes e juntas desceram a serra, numa viagem lenta mas carregada de uma tensão silenciosa. A mulher que antes segurava um fuzil com desconfiança, agora carregava uma sacola de medicamentos e uma foto do seu filho no peito. Quando chegaram ao centro, Ramiro estava no jardim, sentado debaixo de uma árvore, vendo as nuvens passarem. Ao vê-la, ele não reagiu imediatamente. Alguns segundos de desconcerto passaram, até que ele a reconheceu. Então ele se levantou, caminhou até ela, pegou-lhe a mão e colocou a testa em sua barriga. Ele não disse nada, mas tudo estava dito. Luiz se quebrou. Ela se ajoelhou diante dele e o abraçou como nunca o tinha feito. Ela lhe acariciava o cabelo, dizia-lhe palavras incompreensíveis entre seus soluços. Ramiro apenas sorria. Desde aquele dia, Luiz ficou durante 1 semana. Ela dormia num pequeno quarto ao lado de Ramiro, acompanhava-o nas suas terapias, aprendia com os médicos, fazia todas as perguntas. Ela descobriu coisas que nunca tinha sabido, como dar banho em alguém com pele sensível, como preparar alimentos ricos em nutrientes, como identificar uma infecção antes que ela progredisse. Ela se tornou aprendiz de uma realidade que sempre lhe parecera ameaçadora, mas no fim da semana, ela pediu para voltar para a montanha. Não sou feita para este mundo, disse ela. Mas agora sei que ele sim. Ela prometeu a Isabel que escreveria, que estaria atenta, que se um dia Ramiro quisesse revê-la, ela teria a cabana pronta, com o telhado reparado, com lenha nova, com pão quente. Não quero que ele me perdoe, disse ela antes de partir. Quero apenas que ele saiba que eu o amo. À minha maneira, mas eu o amo. Isabel a abraçou pela última vez. Ela viu como ela se afastava caminhando com as costas curvadas e o cobertor nos ombros. Ela não a reviu mais desde então. Ramiro, no entanto, sim perguntou por ela. À sua maneira, ele mostrava a foto de sua mãe e fazia um gesto com as mãos como se a procurasse. Isabel lhe dizia que ela estava longe, mas que ele se lembrava dela todos os dias. Ele aquecia e voltava para os seus desenhos. Pouco a pouco, a história deixou de ser tendência nas redes. As câmeras se apagaram, os jornalistas procuraram novas tragédias para cobrir. Mas na cotidianidade, a vida continuava. Ramiro tinha rotinas. Ele se levantava, almoçava, pintava, fazia cestas curtas, saía ao jardim. Ele não tinha mais medo de sons fortes. Ele começou a tolerar mais pessoas. Ele tinha até feito um amigo, um jovem com síndrome de Down, chamado Emiliano, com quem ele partilhava jogos e risadas. Um dia, durante uma sessão de arte, ele pintou algo diferente. Uma paisagem. Uma pequena cabana numa colina, com uma árvore ao lado. E ao pé da árvore, 2 figuras. Uma grande, envolvida num cobertor, e outra menor, em pé ao seu lado. Ninguém lhe disse o que pintar. Ninguém o dirigia. É a sua memória que falava. E saber emoldurar este desenho ao lado do primeiro. 2 retratos de uma vida que não deveria ter existido, mas que, contra todas as expectativas, continuava a iluminar o mundo. O tempo, esse mesmo tempo que durante gerações tinha sido um inimigo silencioso da família Ortega Herrera, começou a tornar-se, pela primeira vez, um aliado. Ramiro fez 44 anos na cidade. Um número sem celebração, sem bolo,
sem velas, mas com algo muito mais importante. Uma cadeira perto da janela, um cobertor quente e a certeza de que já não estava sozinho. Este homem que tinha vivido quase meio século sem compreender o mundo, compreendia agora coisas simples. Que depois do pequeno almoço vinha o passeio, que quando Isabel dizia "eu volto", ela voltava de facto, e que os abraços não doíam. Era uma linguagem silenciosa, mas carregada de sentido. Na instituição onde vivia, alguns jovens voluntários chamavam-lhe o artista, porque passava horas com lápis e aguarelas, preenchendo folhas de formas imperfeitas, mas repetitivas. Círculos em círculos, linhas onduladas, manchas que tinham sempre tons terra e azul. Ninguém compreendia totalmente o que representavam, mas todos sentiam que havia algo profundo ali. Um dia, um terapeuta ocupacional ousou perguntar-lhe em voz baixa, enquanto ele desenhava: "Quem é este?", apontando para um traço central na sua obra. Ramiro olhou para ele, tocou no peito com a mão aberta e depois apontou para o mesmo ponto. Não foi uma palavra, não foi uma resposta estruturada, mas foi a afirmação mais clara que ele fez na sua vida. Era ele. Isabel, por sua vez, começou a receber cartas de outras mulheres de regiões marginalizadas. Algumas eram professoras rurais, outras enfermeiras, até mães que tinham identificado sinais preocupantes nos seus filhos. Todas lhe pediam a mesma coisa: conselhos, orientação, esperança. Sem o querer, Isabel tornou-se uma voz. Não de autoridade, mas de experiência. Ela fundou uma pequena associação sem fins lucrativos, chamada Círculo Azul, em honra dos desenhos de Ramiro, com o objetivo de formar profissionais e famílias sobre consanguinidade, saúde mental e direitos humanos. Mas o maior desafio surgiu quando o governo federal, pressionado pela opinião pública e pelos estudos internacionais, a convidou a participar na redação de uma nova política pública para o cuidado de comunidades isoladas com risco genético. Foi uma decisão difícil. Por um lado, sentia que isso podia mudar muitas vidas. Por outro, temia que o sistema absorvesse a sua história e a diluísse na burocracia. Ela aceitou com uma condição: que a primeira reunião não fosse num escritório na cidade, mas numa verdadeira comunidade rural, onde os funcionários deveriam olhar nos olhos as pessoas que as suas políticas afetavam. E assim foi. A primeira sessão teve lugar numa pequena escola em Chihuahua, com mães, crianças, médicos rurais e pessoal do estado sentados em círculo, ouvindo testemunhos reais. Ali, Isabel mostrou uma fotografia de Ramiro. Alguns choraram. Outros permaneceram em silêncio. Mas todos compreenderam que não era uma estatística. Era uma vida. Enquanto isso, em seu centro de dia, Ramiro havia formado uma espécie de rotina espiritual. Todas as manhãs, ele se aproximava de uma pequena figura de madeira esculpida, uma árvore com duas figuras humanas entrelaçadas ao pé. Ele a tocava com o dedo e depois se sentava em silêncio, olhando para a janela. Ninguém sabia quem havia esculpido essa figura, mas todos sabiam que era importante para ele. Uma tarde de outono, quando o ar estava fresco e o sol entrava de lado pelas janelas, Isabel se aproximou dele com um envelope. Era uma carta. Vinha da Serra, de Luísa. Ela a leu em voz alta. Dizia pouco, como sempre, mas cada palavra era um tesouro. "Eu o vi bem em sonho", dizia ela. "Eu estava em um jardim. Ele me olhava sem medo. Eu lhe cantava, 'O Rei', e no final, uma frase escrita com mão tremendo, mas firme. Obrigado por não o ter deixado desaparecer." Ramiro não compreendeu cada palavra,
mas reconheceu a voz de Isabel ao lê-la, e ao terminar, ele simplesmente a abraçou. Ele permaneceu assim por muito tempo, respirando lentamente, como se o tempo não o pesasse mais. Foi o fim de um ciclo, mas também o começo de algo maior. Hoje, mais de 5 anos depois, o caso de Ramiro é estudado nas universidades, discutido em fóruns médicos e apresentado em conferências sobre bioética. Seu rosto, antes oculto, é agora um símbolo de resiliência, mas também de advertência. Porque não basta nos comover, é preciso agir. Isabel continua a trabalhar. Sua associação identificou mais de 80 casos em diferentes regiões do país. Alguns com danos severos, outros ainda há tempo de receber apoio. Ela formou mais de 200 trabalhadores comunitários e conseguiu que várias universidades incluam programas de cuidados genéticos em seus planos de medicina rural. Ramiro continua a pintar. Ele preencheu 3 cadernos inteiros. Em um deles, ele fez algo novo. Ele desenhou uma figura com os braços abertos e, ao lado, outra menor, com um cobertor. Ninguém disse nada. Somente Isabel sorriu. Ela sabia quem eles eram. E você, que chegou até aqui, tem agora uma história que não pode esquecer. Uma história que talvez não tenha heróis nem finais perfeitos, mas que nos obriga a olhar com outros olhos. Os outros, os esquecidos. Aqueles que nunca deveriam ter existido, segundo alguns, mas que nos ensinam, sem palavras, o que realmente significa viver. Se esta história te comoveu, te convido a se inscrever no canal México Proibido. Aqui, contamos as histórias que outros preferem ignorar. Deixe-nos um comentário se você tem uma reflexão ou se conhece alguém que precisa ser ouvido. E se você deseja que oremos por alguém, escreva o nome dele abaixo. Você não está sozinho. Aqui, ninguém permanece em silêncio.